Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje eu quero falar a respeito das principais marcas batidas, principalmente o resultado sensacional do segundo final de semana de Pecadores, como eu já tinha previsto na semana passada. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Inclusive eu fiz uma análise a respeito do filme Pecadores lá no meu canal Guerra dos Streamings, porque eu falei a respeito da situação envolvendo o Ryan Coogler, a Warner e os outros estúdios e o acordo sensacional que o Ryan Coogler conseguiu fazer. Então se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar o link do vídeo aqui do lado. Então, em uma reviravolta, digamos assim, muito positiva, o filme Pecadores teve uma queda de somente 6%, que é uma queda praticamente, irrisória. O filme fez basicamente a mesma coisa que ele fez no final de semana passado, o que é algo muito raro. Na verdade, é uma das melhores quedas de todos os tempos e uma das melhores quedas nos últimos anos, ainda mais para um filme que abriu acima dos 45 milhões de dólares. Então o filme conseguiu uma performance muito boa, no mesmo nível, por exemplo, de Avatar, que teve uma abertura de 70 milhões e fez mais ou menos a mesma coisa no segundo final de semana. Então a performance tá sendo brilhante. Óbvio que o filme não vai fazer o que Avatar fez, não é isso que eu quero dizer, mas a aceitação e o boca a boca estão sendo ali os melhores possíveis, então a performance do filme tende a ser muito maior do que as pessoas imaginavam. O filme, inclusive, cresceu no volume de salas, justamente porque o boca a boca está sendo tão positivo assim. Então o filme, como eu disse, fez mais 45 milhões de dólares e chegou a 161 milhões de dólares, que é um resultado incrível. O filme ainda não se pagou, mas a essa altura já dá pra gente saber que o filme vai ser um sucesso, porque se o filme teve uma queda tão positiva assim nesse final de semana, quer dizer que ele vai ter uma performance duradoura, quer dizer que ele não vai cair de forma tão radical a partir de agora, porque normalmente a gente já vê essa tendência já no primeiro final de semana, então o filme tende a ser um enorme sucesso. Pra mim, um dos melhores filmes dos últimos anos, a direção perfeita, o Michael B. Jordan em duas atuações sensacionais, a Hailee Steinfeld e mais uma porrada de grandes atores que participam do filme, fazendo um trabalho sensacional e, como eu falei, a direção magistral do Ryan Coogler. Então, quem ainda não assistiu o filme, assista. O filme não tá fazendo um grande barulho aqui no Brasil, pelo menos até o momento, Ele ainda tá perdendo de outros filmes como Minecraft, etc., mas se você ainda não assistiu, eu recomendo. E como foi a evolução do final de semana passado para esse? Então, nos últimos 7 dias, o filme trouxe 100 milhões de dólares. O filme foi de 61 milhões para 161 milhões de dólares. Se o filme continuar tendo quedas positivas, como vem tendo, ele pode fazer mais uns 70, 80 milhões até o final de semana que vem, depois mais uns 50 milhões, depois mais uns 40. Então é muito difícil prever, o quanto um filme como esse pode fazer, justamente porque as quedas estão sendo muito baixas, ou pelo menos a queda que a gente viu até o momento foi muito baixa. E no comparativo com outros filmes do Ryan Coogler, a gente tem em 2013 o filme A Última Parada, que fez 17 milhões de dólares, o filme Creed fez 173 milhões de dólares, Pantera Negra fez 1,3 bilhão, Pantera Negra Wakanda pra Sempre fez 859 milhões, e agora Pecadores já chegou a 161 milhões de dólares. Então um diretor com 5 filmes no seu catálogo, os 5 podem ser considerados grandes sucessos se a gente levar em consideração o investimento versus o resultado nas bilheterias. Então, mais uma performance sensacional do Ryan Coogler. E eu queria falar bem rapidamente a respeito do assunto que eu abordei lá no Guerra dos Streamings, porque eu falei que o Ryan Coogler conseguiu um negócio praticamente único, que somente alguns outros diretores conseguem. Ele conseguiu negociar os direitos do filme, daqui a 25 anos os direitos do filme vão reverter de volta para ele. Eu falei também que ele vai ter First Dollar Gross, ou seja, o primeiro valor arrecadado já vai começar a dar dinheiro para o Ryan Coogler, então a essa altura ele já deve ter recebido um bom dinheiro, ou pelo menos vai receber um bom dinheiro, e ele teve também Final Cut. E eu fiquei até surpreso com a quantidade de pessoas que acharam que esse foi de fato um acordo ruim, que esse foi de fato um acordo prejudicial para os estúdios. Se a Warner não queria um acordo como esse, bastava
não ter fechado. É bem diferente você pegar um filme como Pantera Negra. É lógico que seria um grande absurdo ele querer os direitos do Pantera Negra, que é um personagem que já existia, é um personagem que já estava planejado no universo Marvel, que já tinha sido inclusive dirigido pelos irmãos Russo, né, no filme Guerra Civil. Então, é uma situação completamente diferente do que Pecadores, que é um filme que ele idealizou, ele roteirizou, ele tirou do papel, ele botou o roteiro embaixo do braço, foi levar nos estúdios para ver quem estava disposto a fazer aquele acordo com ele. E a parte dele ser dono do filme daqui a 25 anos tem tudo a ver com a temática abordada no filme. Quem assistiu o filme vai saber muito bem. Então foi mais uma questão, lógico que tem toda a questão da metalinguagem, né, dele estar abordando isso no filme e fora do filme, mas eu acho que tem tudo a ver também, né, com a força que ele conseguiu como diretor, dirigindo tantos filmes bem-sucedidos. Quando Quentin Tarantino conseguiu um acordo parecido, ninguém falou nada. O Christopher Nolan, provavelmente outros grandes diretores já conseguiram acordos semelhantes que a gente às vezes não fica nem sabendo. Mas se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo um pouco mais a fundo, deem uma olhadinha lá no meu outro canal. E pessoal, antes de continuar, eu queria pedir rapidinho para vocês, não deixem de se inscrever aqui no canal. Eu sei que muitas pessoas que assistem os vídeos ainda não se inscreveram, mas ajuda bastante se vocês se inscreverem, comentarem, curtirem o vídeo, então não deixem de dar esse apoio. Hoje eu fiz um vídeo bem completo, como vocês vão ver daqui pra frente. E na segunda posição ficou o relançamento de 20 anos do filme A Vingança dos Siths, que pra mim é o melhor filme da trilogia da prequel, né, que eles chamam, que são os 3 primeiros episódios de Star Wars, em termos cronológicos, né, o episódio 1, 2 e 3, pra mim A Vingança dos Siths é o melhor, ou pelo menos o menos pior dos 3, e o relançamento foi de fato o mais bem sucedido. Enquanto o relançamento do primeiro filme trouxe 8 milhões de dólares na abertura, eu não consegui encontrar os números do relançamento do segundo filme, do Ataque dos Clones. E agora o relançamento do terceiro filme foi um dos maiores relançamentos que a gente já viu, depois de grandes relançamentos como Titanic, Avatar e etc. O filme abriu com 25,2 milhões de dólares, que é um resultado muito positivo para um filme que basicamente não tem orçamento, né? Aqui, óbvio que eu coloquei o orçamento de 113 milhões de dólares, porque o filme na época custou 113 milhões, só que o filme não custa absolutamente nada agora, basta eles pegarem o filme e jogarem na sala de cinema, então é algo muito lucrativo. A gente vê que Star Wars ainda tem um potencial muito grande, ainda tem um público muito grande, ele tá sim um pouco adormecido hoje, mas vocês vão ver que isso não é tão diferente do que aconteceu em todas as trilogias até agora. O resultado do primeiro filme sempre é maior do que os dos seus sucessores. Então eu acho que se a Disney conseguir trabalhar bem a franquia daqui pra frente, eles vão conseguir trazer novas trilogias de sucesso, novos filmes por aí. E o resultado total desse filme é de 861 milhões de dólares, considerando, obviamente, os relançamentos. Porque Star Wars tem essa coisa, né, de ficar sempre relançando, tem alguns relançamentos em alguns países e assim por diante, então isso vai acumulando. Inclusive o primeiro filme, né, que é a Ameaça Fantasma, bateu a marca de 1 bilhão de dólares, mas só bateu através de muitos relançamentos. Então o filme não tinha batido originalmente, mas bateu com esses relançamentos posteriores. E aqui eu fiz um gráfico com todos os filmes da franquia Star Wars até o momento, todos os lançamentos cinematográficos em live action. Então a gente começa a primeira trilogia, só para vocês verem como é uma tendência de queda de um filme para o outro, ó. A primeira trilogia, 1,046 bilhão, aí caiu para 653 e subiu um pouquinho para 861, mas eu acho que teria caído mais ainda se o filme fosse tão ruim quanto o Ataque dos Clones, né, porque o segundo filme é o mais fraco. Aí a gente vê a segunda trilogia, 775 milhões, aí caiu para 550 milhões, depois caiu para 482 milhões. Então o episódio 6 fez pouco mais da metade do que o episódio 4. Então, novamente, a gente vê uma queda, né, entre cada um dos episódios. E a última trilogia foi de 2 bilhões para 1,3 bilhão, para 1 bilhão. Então caiu, e caiu muito, né? Caiu pela metade, literalmente.
Então a gente vê que a queda foi sim maior nessa última trilogia por muitos motivos, mas principalmente porque os filmes não conseguiram trazer o público de volta, né? O público perdeu um pouco de interesse nessa nova trilogia e o terceiro filme, de fato, foi bem fraco, né? Principalmente para o público que estava com uma ideia do que iria acontecer. Eu acho que o filme acabou decepcionando bastante. E aí a gente tem o filme Rogue One, que fez $1 bilhão, e o filme do Han Solo, 392 milhões de dólares, que com certeza foi uma grande decepção. Então a gente tem 2, 3, 4, 5 filmes de Star Wars batendo a marca de $1 bilhão, mas com certeza o maior fenômeno de todos eles é justamente o episódio 4, que fez 775 milhões, só que isso na década de 70. Então o filme hoje seria um sucesso, seria um filme ali na casa dos $3 bilhões, se a gente ajustar, né? Óbvio que não dá somente para ajustar pela inflação, tem muitos outros fatores, mas o fenômeno que foi Star Wars é muito maior do que o que foi, por exemplo, Avatar no ano de 2009. Aí na terceira posição a gente tem o filme O Contador 2, que mudou de estúdio, né, digamos assim. O primeiro filme foi da Warner, o segundo filme agora foi da Amazon MGM Studios, só que a distribuição internacional continua sendo da Warner. O primeiro filme custou muito menos do que o segundo, mas a abertura dos dois foi bem semelhante. Os dois abriram com $24 milhões, então o primeiro filme, obviamente, foi um sucesso muito maior em termos percentuais, né, porque com a mesma abertura, o filme teve um orçamento quase o dobro. Então o primeiro filme fez $155 milhões, com um orçamento de 44 milhões, e esse segundo filme, que custou $80 milhões, tá com uma bilheteria de 24,5. Então a gente avança para o filme Minecraft, estrelado pelo Jack Black e pelo Jason Momoa, que teve mais uma queda positiva de 44%, então uma queda muito boa. O filme continua trazendo bastante dinheiro, fez $22 milhões no seu quarto final de semana, então um resultado muito legal, e o filme bateu a marca dos 800 milhões, chegando a $816 milhões, então um avanço muito bom semanal. O filme cresceu quase $100 milhões, ele teve um aumento de 96 milhões do final de semana passado para esse, então o filme continua voando nas bilheterias, o que tá levando muita gente a falar que o filme vai bater o filme do Super Mario. Inclusive eu conversei com os membros bastante, né, no grupo dos membros de WhatsApp a respeito disso. Eu não acho que seja uma possibilidade, a menos que o filme faça um sucesso muito enorme em algum mercado internacional. Para mim, não tem chance do filme bater o filme do Super Mario como o maior filme baseado em um jogo de videogame, e eu vou mostrar para vocês justamente por quê. Eu fiz esse gráfico comparando os dois filmes, lembrando que são dois grandes fenômenos. Eu não tô falando mal de nenhum dos dois filmes em termos de qualidade, eu tô só abordando essa afirmação que eu já vi muita gente falando por causa das reações nas salas de cinema, do pessoal jogando pipoca e fazendo aquela bagunça, mas não vai bater. Por quê? O filme do Super Mario fez um total de 1,360 bilhão, enquanto o filme do Minecraft tá com 816 milhões, que óbvio é um resultado muito bom, mas até o quarto final de semana, o filme do Super Mario já tinha feito 490 milhões, enquanto o filme do Minecraft fez 379 milhões. E se a gente considerar o percentual do dinheiro que vem dos Estados Unidos, o percentual do Super Mario é menor, porque fez 42% do dinheiro no mercado americano, enquanto Minecraft fez 46% do dinheiro. Então esse volume é mais importante para o Minecraft do que para o filme do Super Mario, e mesmo assim o filme do Super Mario tá bem mais alto, e você pode pensar, pô, mas o Minecraft está tendo uma performance melhor, então pode ser que ele alcance o filme do Super Mario. Eu também não acho que seja possível, porque eu coloquei aqui do lado as quedas de cada filme. Então o Super Mario caiu 36%, 35% e 31% do primeiro para o quarto final de semana, enquanto o filme Minecraft caiu 51%, 48% e 43%. Então, apesar de quedas boas do filme do Minecraft, as quedas do Super Mario foram muito melhores. Então a tendência agora é que o filme do Minecraft, na verdade, perca a posição e o filme do Super Mario continue aumentando, né, a performance semana após semana, justamente por causa dessas quedas muito melhores que o filme teve. Então Minecraft, eu ainda acho que vai bater a marca de $1 bilhão, mas eu duvido muito
que consiga atingir a marca do Super Mario. Pelo menos é o que a matemática aí em volta da performance desses dois filmes diz. E aqui o resultado do quarto final de semana das maiores aberturas da Warner. A gente tem Harry Potter com 12 milhões, Batman vs Superman com 9 milhões, Minecraft com 22 milhões. Então a performance de Minecraft no seu quarto final de semana foi mais do que o dobro da performance de Batman vs Superman. O filme da Barbie fez 33 milhões e o Cavaleiro das Trevas Ressurge fez 18 milhões de dólares. E aqui a lista dos filmes de videogame, né? Eu acabei de abordar isso bem a fundo aqui com vocês, então só abordando bem rápido: Super Mario, Minecraft, Sonic 3, Detetive Pikachu, Warcraft e Rampage são os 6 maiores filmes, né, baseados em jogos de videogame. E aqui os filmes do Jack Black. Curiosamente, né, os filmes do Jumanji também giram em torno de videogame, então não só ele faz parte dos 2 maiores filmes de videogame de todos os tempos, como o terceiro e quarto filme, né, na filmografia aí do ator, também giram um pouquinho, né, em torno dos jogos de videogame. E aí a gente tem Kung Fu Panda 2 e o primeiro Kung Fu Panda terminando a lista dos maiores sucessos do ator. E na quinta posição, um estreante, o filme Until Dawn, que é um jogo de videogame que eu não jogo muito videogame, mas eu já vi o meu irmão jogando esse jogo. É o Noite do Terror, que é o nome mais genérico possível, né? Until Dawn seria até o amanhecer, alguma coisa assim. E o filme abriu com 8 milhões de dólares, com um orçamento de 15 milhões. Mas ao redor do mundo, ele já bateu o seu orçamento de 15 milhões e chegou a 18 milhões de dólares, o que sempre, como eu falo aqui pra vocês, é um resultado muito bom pro primeiro final de semana de um filme. E o filme foi dirigido pelo David F. Sandberg, que já fez vários filmes de terror. Ele fez o filme Lights Out, que é Quando as Luzes se Apagam, se não me engano é o nome aqui no Brasil. Ele fez também Annabelle Criação, que até onde eu sei é considerado o melhor dos filmes da Annabelle. Fez os 2 filmes do Shazam e fez também esse novo filme Noite de Terror. E é curioso, né, quando a gente fala a respeito do momento aí dos filmes de super-herói, que os 2 filmes que podem ser considerados menos bem-sucedidos nas salas de cinema do David F. Sandberg são justamente os 2 filmes de super-herói que ele dirigiu, Shazam e Shazam 2. Shazam 2 é um fracasso absoluto, né, em termos de números, e o primeiro filme do Shazam pode até ser considerado um sucesso, mas os outros filmes que ele fez em termos de lucratividade foram bem superiores. Então, como eu disse, é curioso a gente ver, né, que da filmografia de um diretor com 5 filmes, a mesma quantidade de filmes que o Ryan Coogler, né, os filmes menos bem-sucedidos são justamente os filmes de heróis. Quando as Luzes se Apagam, inclusive, é um fenômeno, né, em termos de retorno, porque o filme custou 5 milhões de dólares mais ou menos e trouxe 148 milhões, se pagando praticamente 30 vezes. Outro filme que está no top 10 é O Rei dos Reis, que é a animação da Angel Studios, né, envolvendo a história de Jesus. O filme chega a 59 milhões de dólares, então ele não engrenou tanto quanto eu imaginava ao redor do mundo todo, mas eu acho que é um filme que vai continuar trazendo dinheiro por bastante tempo. E como eu disse, eu acho que vai ser um filme que vai fazer muito sucesso nas plataformas de streaming, justamente porque é um filme que tem uma reassistibilidade muito grande, né? Os pais vão colocar para os filhos assistir, os próprios pais, né, provavelmente vão querer ver o filme, então eu acho que tem um público literalmente muito fiel, né, que vai querer assistir esse filme várias e várias vezes. E a aceitação do filme também tá muito alta, né, tanto em termos de público quanto em termos de crítica. O filme da Branca de Neve deu um salto relativamente inesperado, chegou a 195 milhões de dólares, mas é um salto ridiculamente baixo, né, para um filme que precisaria chegar na casa talvez dos 600 milhões, 700 milhões para se tornar lucrativo. Então, isso não anula o fato, né, o filme ter melhorado um pouquinho, né, pouquinho mesmo, não quer dizer que o filme deixa de ser um dos maiores desastres de todos os tempos. Aqui, né, só para manter atualizado o comparativo com os outros filmes da Branca de Neve, aqui a performance dos live actions nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, o filme continua sendo muito fraco nos 2 mercados, né, no mercado doméstico e no mercado internacional, e esses números não param de piorar. Aqui eu peguei o 6º final de semana e é a última vez que eu vou fazer essa análise, porque acaba dando um trabalhinho, eu tenho que ficar diminuindo cada vez mais a letra, mas a gente tem no 6º final de semana, Bela e a Fera fez 9 milhões de dólares, Aladdin fez 10 milhões,
Malévola fez 6 milhões, a Pequena Sereia fez 5 milhões, Cinderela 4 milhões e a Branca de Neve 431 mil dólares. Então fez 10 vezes menos do que a Pequena Sereia, que na época já foi considerado um grande fracasso. Eu discordo um pouquinho, eu acho que o filme não foi um sucesso, mas também não foi um fracasso. Eu acho que teve um resultado mediano e bem abaixo das expectativas, mas agora a gente está vendo de fato o que é um grande fracasso. E aqui o comparativo, com os maiores filmes aí da Disney em live action. Óbvio que o filme tá infinitamente atrás. Vários filmes bateram a marca de $1 bilhão, o filme tá engatinhando para bater a marca dos 200 milhões, ou seja, para fazer 20% do valor que outros filmes como O Livro da Selva fizeram. Então, isso mostra realmente os erros da Disney na produção desse filme. O filme Nitsa 2 atingiu a marca de 2,160 bilhões de dólares, com certeza o maior filme de 2025 até o momento. E o final de semana passado aqui no Brasil, o final de semana passado, porque demora um pouquinho mais para atualizar, a gente tem Minecraft com 13,6 milhões de reais, Os Escolhidos com 4,5 milhões, Pecadores com 3,9 milhões, O Rei dos Reis com 2,7 milhões e Branca de Neve com 1,2 milhão. E aqui eu fiz o que algumas pessoas pediram para eu fazer, eu peguei o top 5 no Brasil em 2025, então não só no final de semana passado. A gente tem Minecraft na primeira posição com 82 milhões, Capitão América 4 com 62, Branca de Neve com 38, Nosferatu com 19 e Chico Bento com 17 milhões. Lembrando que eu tô pegando somente os números de 2025, de filmes lançados em 2025, senão ainda estou aqui, entraria na lista e provavelmente o Alto da Compadecida 2 também, mas eu tô pegando somente os lançamentos de 2025. No mesmo sentido, top 5 nos Estados Unidos, Minecraft 379 milhões, Capitão América 200 milhões, Os Pecadores já entrou no top 3, 122 milhões, Dogman 97 milhões e Branca de Neve 85 milhões. Então tem chances reais do filme Pecadores bater o filme Capitão América 4, que é algo, na minha opinião, incrível para salas de cinema, que um filme autoral como esse faça mais sucesso do que o quarto filme de uma franquia que, na verdade, já tem mais de 40 filmes a essa altura. E o top 5 mundial, obviamente, Nitsa 2, Minecraft, Tank Tan 1900, Capitão América Admirável Mundo Novo e Branca de Neve. No final de semana que vem, Pecadores já vai entrar no top 5. E, para surpresa de ninguém, com o lançamento muito bem sucedido do Pecadores, a Warner bateu a Disney. Eu só não inverti a posição ainda, porque eu tenho que refazer todo o gráfico aqui, mas a Warner, vocês podem ver, já bateu a Disney. A Warner está hoje com 26% do mercado e a Disney com 21%. Óbvio que a gente está vendo a chegada de Thunderbolts e também de Lilo e Stitch, então acho que a briga vai ser bem equilibrada daqui pra frente. E pessoal, hoje eu fiz um vídeo bem completo, eu fiz 24 quadros diferentes, eu acho que é o maior número de quadros que eu fiz nos últimos meses aí. Então se vocês puderem curtir o vídeo, comentem aqui abaixo que com certeza ajuda bastante, ajuda no engajamento aqui do canal. E digam nos comentários o que vocês acharam do resultado do segundo final de semana de Pecadores. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.